Olá! Nessa nossa videoaula, vamos tratar dos ângulos de 30, 45 e 60 graus, tá ok? Vamos calcular seno, cosseno e tangente desses ângulos. E para fazer isso, vamos começar com um triângulo bem conhecido nosso, que é o triângulo equilátero, tá joia? Bom, esse ângulo marcado ali, lógico, é um ângulo de 60 graus, porque o triângulo é equilátero, tem os três ângulos iguais a 60, e vamos traçar aí esse segmento de reta que no triângulo equilátero é a altura, é também a bissetriz e a mediana, né? Bom, então se ele é a bissetriz, aqueles ângulos lá de cima, aqueles dois são 30 e 30, tá? Então a gente vai ter um ângulo de 30 graus, o de 60 graus e, claro, o ângulo de 90, tá ok? Bom, então vamos pegar esse pedaço do triângulo aí para a gente trabalhar com ele e calcular os valores de seno, cosseno e tangente de 30 e de 60, tá? Bom, eu vou atribuir a medida 1 para esse lado do triângulo. Lembre que a gente está trabalhando com trigonometria, e trigonometria tem uma relação com semelhança, tá ok? Então, o que eu fizer aqui com esse triângulo, cujo lado aqui embaixo mede 1, vai valer para todos os outros triângulos que são semelhantes a esse. Então, esse 1 poderia ser 2, 3, qualquer outra medida. Eu vou colocar 1 para agilizar nossos cálculos, tá? Bom, se esse mede 1, o outro ali mede 2. Por quê? É um triângulo equilátero, todos os lados têm a mesma medida, e esse lado aqui de baixo é metade do lado do triângulo original. Lembrem que essa linha tracejada, ela é também a mediana, tá ok? Em relação a esse lado aí de baixo. Então, aqui mede 1, ali mede 2, tá joia? Bom, eu vou chamar essa altura aí de H. E a gente pode obter esse H, né, calcular usando o Pitágoras, né? Então, o 2 é a hipotenusa, então 2 ao quadrado igual a H ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado é 4 menos 1 é 3. O H é raiz de 3, tá joia? Bom, então temos aí as três medidas. E com essas três medidas, a gente pode calcular seno, cosseno e tangente de 30 e de 60, tá ok? Bom, vamos lá. O seno de 30 é meio. Por quê? Porque o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, nesse triângulo, o cateto oposto ao ângulo de 30 é 1 e a hipotenusa é 2, então 1 sobre 2. Notem, vou falar novamente, a questão da semelhança. Então, eu escolhi o 1, esse 1 é arbitrário, eu poderia ter escolhido outra medida. Então, se eu escolhesse esse 1 como 7, por exemplo, não tem problema. Ele seria 7 e aquele outro lado ali, a hipotenusa do triângulo, seria 14, né? Porque esse pedacinho aqui de baixo é metade do lado. Então, ficaria 7 sobre 14, 7 sobre 14 também é um meio. Tá? Então, independente da medida que a gente escolhe, desse 1 que eu escolhi, o seno de 30 vai dar sempre meio, tá ok? Bom, o cosseno de 30 vai dar a raiz de 3 sobre 2, porque é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, como está aí na figura, o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus é o raiz de 3, a hipotenusa é 2, então raiz de 3 sobre 2 é o cosseno de 30. A tangente de 30 é 1 sobre raiz de 3. Por quê? Porque é o cateto oposto, que é 1 sobre o cateto adjacente, que é raiz de 3. A gente tem outra forma de calcular a tangente, que inclusive no final dessa videoaula eu vou fazer lá na tabela. A gente sabe que tangente é seno sobre cosseno, então podia fazer 1 meio sobre raiz de 3 sobre 2, que ia dar 1 sobre raiz de 3 também, tá ok? Porque ia ficar 1 meio vezes 2 sobre raiz de 3. Cortando 2 fica 1 sobre raiz de 3, tá? E aí a gente pode racionalizar, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3, e a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, tá ok? Então, calculamos aí o seno, o cosseno e a tangente de 30 graus, tá? Bom, de 60 a mesma coisa, então o seno de 60, raiz de 3 sobre 2, porque é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Notem aí que o seno de 60 é o cosseno de 30. O cosseno de 60 é o seno de 30, porque o cosseno de 60 vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa, que é 1 sobre 2, e a tangente de 60, cateto oposto sobre adjacente, vai dar raiz de 3 sobre 1, que é raiz de 3, tá ok? Então, tem aí também seno, cosseno e tangente de 60 graus, beleza? Bom, agora vamos pensar lá no ângulo de 45 graus. Então, eu peguei aí esse triângulo que tem
um ângulo reto, é como se fosse, ele é a metade de um quadrado, né? A gente pegou um quadrado, traça lá a diagonal, então a gente vai ter essa figura aí. Eu vou chamar de 1 esse lado, então o outro também é 1, né? Porque aqui é 45 graus, lá em cima é 45 graus também. E então esse triângulo é isósceles, então mede 1 e 1. E a hipotenusa, a gente pode usar o Pitágoras ou pode usar também o fato de que a diagonal de um quadrado é o lado vezes raiz de 2. Então essa diagonal vai ser raiz de 2. Usando o Pitágoras, d ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, também a gente chega aqui, ele vale raiz de 2, tá ok? Bom, então vamos usar os cálculos aí do seno, cosseno e tangente. O seno de 45 é 1 sobre raiz de 2, cateto oposto sobre hipotenusa. Racionalizando, raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45, também 1 sobre raiz de 2, cateto adjacente sobre hipotenusa. Racionalizando, também raiz de 2 sobre 2. E a tangente é seno sobre cosseno, então raiz de 2 sobre 2 dividido por ele mesmo dá 1. Então a tangente dá 1. E na figura também a gente vê que a tangente dá 1, porque a tangente é o cateto oposto sobre o adjacente, 1 sobre 1 é 1, tá ok? Bom, então esses valores que a gente calculou estão resumidos aqui nessa tabela, tá ok? Então tá lá o seno, cosseno e a tangente. Eu coloquei aqui os valores que a gente calculou agora, mas caso a gente precise dessa tabela em algum momento, a gente não quer calcular da forma como eu calculei agora, então tem uma maneira muito simples de a gente preencher essa tabela rapidinho, porque tem uma regularidade muito bacana que faz a gente poder memorizar isso aqui e usar sempre que a gente precisar. Então basta a gente colocar lá os valores do seno 1, 2, 3, do cosseno ao contrário 3, 2, 1, tá ok? Calcular a raiz quadrada de todos eles, né? A raiz de 1 não precisa porque é 1, então raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2 e todo mundo sobre 2, tá ok? Então tá aí seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 de uma maneira bem fácil. E para calcular a tangente, aí é só dividir seno por cosseno, tá ok? Então tá aí, ó, seno, cosseno e a tangente, tá? Eu vou colocar nessa forma aqui vertical as frações, tá? E aí vou dividir, ó, meio dividido por raiz de 3 sobre 2 é a mesma coisa que meio vezes 2 sobre raiz de 3. Então, fazendo a divisão aí, cancelo 2, quer dizer, a multiplicação agora, né? Cancelo 2, fica 1 sobre raiz de 3. A tangente de 45, fazendo a mesma coisa, vai dar 1, porque cancelo o 2 e cancelo raiz de 2. E a tangente de 60, cancelando 2, vai dar raiz de 3, tá ok? Então, tá aí os valores de seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 de um jeito prático aí para a gente usar a hora que a gente precisar, tá ok? Bom, vamos fazer dois exemplos aqui, dois exercícios usando aí esses ângulos que a gente acabou de ver, tá? Então o primeiro é assim, ó. Se o triângulo ABC é retângulo em A, então lá em cima tem um ângulo de 90, qual a relação entre x e y? Bom, olhando aqui, o que a gente pode ver? Tem um ângulo de 30, se lá em cima é 90, então esse ângulo B ali é 60 graus, né? É 60 graus aquele ângulo B, então a gente pode trabalhar aí com as razões trigonométricas que a gente acabou de ver. Então, por exemplo, qual é a tangente de 30 desse ângulo aí, o 30 graus? É cateto oposto sobre adjacente, então é H sobre Y. Mas a gente já sabe que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, o que a gente pode fazer? Isolar o H. Então, o H é raiz de 3 sobre 3 vezes Y, tá ok? Por que eu isolei o H? Porque o problema pede a relação entre x e y. Então, eu quero isolar o H para que o H desapareça. Depois eu fico só com x e y e a gente possa ver qual é a relação entre eles. Esse ângulo B ele é de 60 graus, como eu acabei de falar, né? Então, a tangente de 60 graus, nessa figura, é H sobre x, que é cateto oposto sobre adjacente. E a tangente de 60 é raiz de 3, como a gente viu. Então, isolando de novo o H, a gente vai ter que o H é raiz de 3 vezes x. E como eu isolei o H nas duas, a gente pode agora igualar. Raiz de 3 sobre 3y é igual a raiz de 3x. Aí a gente corta aí o raiz de 3 que está multiplicando dos dois lados, fica 1/3 de y igual a x. Então, essa é a relação entre x e y. 1/3 de x, de y,
é igual a x, ou y sobre 3 ou igual a x, ou ainda y igual a 3x, tá ok? Essa é a relação entre x e y vale o triplo do x, tá ok? E para terminar a nossa videoaula, o segundo exercício, que é bem clássico, é assim, ó. Um observador vê um prédio construído em um terreno plano sob um ângulo de 60 graus. Então, tem lá um prédio, ele está num terreno plano, e um observador que está distante aí, uma distância que a gente não sabe qual é, ele está ali distante do prédio, e ele olha para o prédio e vê o topo. Na verdade, aqui no enunciado deveria estar escrito: um observador vê o topo do prédio, não o prédio. Então ele vê o topo sob um ângulo de 60 graus, tá ok? E aí, afastando-se do edifício mais 30 metros, então ele anda 30 metros para mais longe do edifício, e ele passa a ver lá o topo do edifício sob um ângulo de 45 graus, tá ok? Bom, como o enunciado não diz nada sobre a altura do observador, então a gente vai trabalhar com uma altura desprezível, como se o olho do observador estivesse ali no chão. Claro que tem uma altura lá do observador, mas nesse problema essa altura está desprezada. Então, nós vamos trabalhar assim, sem considerar a altura. Bom, a pergunta é: qual é a altura do prédio? Então eu vou chamar ali de H, tá ok? Qual é a altura do prédio? Bom, a gente tem aqui dois triângulos retângulos, né? Esse que tem o ângulo de 60 e aquele que tem o ângulo de 45. Então a gente vai precisar trabalhar com esses dois triângulos, porque a gente tem ali uma incógnita que é o H, que é a altura, mas a gente tem um outro lado daquele triângulo que tem um ângulo de 60 graus que a gente não sabe, que é aquele ali de baixo. Então eu vou chamar de x. E aí, olhando na figura, a gente pode concluir o seguinte: a tangente de 60 é h sobre x. Notem que o h, o outro lado aqui do prédio também é h, né? Eu coloquei h só daquele lado esquerdo, mas do lado direito é h também. Então, h sobre x é a tangente de 60. Mas a gente já acabou de ver que a tangente de 60 é raiz de 3. Então eu vou isolar aqui o x. Eu vou colocar h sobre raiz de 3 igual a x, tá? Por que eu estou isolando o x e não h? Eu estou isolando o x porque eu quero sumir com o x. Eu quero calcular o valor de h, tá ok? Bom, agora se a gente olhar para esse triângulo que tem um ângulo de 45, a gente vai ver que a tangente de 45 é o h, que é o cateto oposto, sobre o cateto adjacente, que é o x mais 30. Então, h sobre x mais 30 é a tangente de 45, que é 1. Então, o h é igual a x mais 30, ou h menos 30 é igual a x. De novo, eu isolei o x, e aí a gente tem x igual a h sobre raiz de 3 e x a h menos 30. Vamos igualar essas duas coisas, essas duas que ficaram aí, a gente iguala, e aí a gente tem o valor do h. Então, h sobre raiz de 3 igual a h menos 30. O h, eu estou multiplicando agora todo mundo por raiz de 3. Né? Então, o h vai ser raiz de 3 vezes h menos 30 raiz de 3. Então, de um lado a gente vai ter raiz de 3h menos h. E do outro lado a gente vai ter 30 raiz de 3. Então, raiz de 3h menos h, eu coloco o h em evidência, fica h vezes raiz de 3 menos 1, igual a 30 raiz de 3. Então, isolando o h é 30 raiz de 3 sobre raiz de 3 menos 1 metros. Isso aí é o valor exato, né? Mas a gente pode calcular o valor aproximado, atribuindo a raiz de 3 o valor aproximado dela, tá ok? Bom, gente, valeu, até a próxima aula, um grande abraço.